conhecer, quando teremos essa esperança já cumprida na nossa vida. O hino diz que as nações, a estrofe 4, diz que Jesus vem restaurar o mundo que se arruína sem parar. E aí ele clama: vem todas as coisas depressa transformar. Olha, esse anseio de transformação de um mundo caótico em um novo mundo, uma nova terra. Isso que o Senhor promete na sua palavra, a restauração de todas as coisas, está na oração ensinada por Jesus, quando ele disse: orem assim, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando a irmã Suelânia falava naquele mar, na verdade eu me lembrei de Lucas 21, e vamos introduzir já aqui a nossa reflexão. Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26, atente bem. O Senhor Jesus, falando sobre os prenúncios da sua volta, ele diz: haverá sinais no céu. Aliás, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, então ele estava falando de sinais no céu, não é? Porque lua, estrela, sol, tudo fica no céu. Agora ele vai falar da terra. Ele diz: na terra, as nações se verão em angústia. Veja como esta palavra é atualíssima. As nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. O mar é exatamente as nações. Então, quando a Bíblia fala, e há vários textos, porque aqui não é o caso da gente trazer esses vários textos, que mostra que o mar fala de nações. Então o bramido das nações, a perplexidade das nações. E ele continuou: os homens desmaiarão de terror, apreensivos. Nós estamos vivendo esse clima de apreensão. As pessoas estão perplexas, apreensivas com o que estará sobrevindo ao mundo. Então não sabemos exatamente, não é? Em relação a todos esses sinais que estamos assistindo, o que de fato virá ou está sobrevindo ao mundo. Então as nações estão nesse bramido, nessa perplexidade, nessa apreensão. Então, diante desse contexto, nada melhor do que vivenciarmos um clima de esperança. E esse clima não pode ser vivenciado através dos nossos recursos humanos, tais como dinheiro, recursos financeiros, bens, recursos econômicos, cultura, sabedoria humana, política, social. Nada vai trazer a solução para esse estado de apreensão, para esse estado de rebuliço do mar, para esse estado dessa perspectiva do que está para vir. Mas em Cristo nós temos a esperança. E veja bem, agora trago uma reflexão em Mateus capítulo 12. Abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 12, vamos continuar nessa mesma linha. O tema é Jesus, a esperança das nações. Mateus 12, 14 a 21, é um texto pequeno. Mateus 12, vejam bem o que Mateus escreve. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissesse quem era ele. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer.
porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará um pavio fumegante, até que leve vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Sabemos que Mateus escreveu seu evangelho direcionado especialmente aos judeus. Por isso que ele começa Jesus entronizado, a realeza de Jesus, sua messianidade, porque o evangelho começa que Jesus é filho de Davi. Então mostra Mateus que Jesus é o rei esperado pelos judeus. E é por isso que Mateus começa descrevendo exatamente aqui nesse capítulo 12 as profecias de Isaías. Eu disse a semana passada, lendo Isaías capítulo 9, que Isaías é o profeta que mais se encontra nos evangelhos, referências a Isaías, e especialmente em Mateus, até porque os judeus conheciam muito bem as profecias de Isaías, e Mateus está escrevendo com um foco direcionado aos judeus. Então ele é muito repetitivo, conforme disse o profeta Isaías. Está escrito, 2 pontos. Aí ele repete o que disse o profeta Isaías. E aqui Mateus está repetindo Isaías capítulo 42. Ele repete. Então vejam bem, nós vamos analisar esse texto, versículo após versículo, porque ele é muito claro. Ele está falando de Jesus que vem para ser justiça das nações, e encerra dizendo que no nome de Jesus as nações porão sua esperança. Agora vejam o caminho percorrido por Jesus, o nosso amado Rei das nações. Vejam, Mateus diz assim: então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Jesus tinha acabado de falar que era Senhor do sábado, mostrando que ele era maior do que o sábado, e como filho do homem, como filho de Deus. Então os judeus queriam matá-lo, porque eles não se conformavam com o fato das afirmações de Jesus, com as suas afirmações falando sobre as suas afirmações messiânicas, e que ele era o Messias. Então todo o amor de Jesus, curando, fazendo bem, em vez de gerar amor no coração dos fariseus, gerou um ódio profundo. Foi uma reação. Normalmente o amor deveria ter uma reação amorosa, mas no caso aqui os fariseus tiveram ódio e estavam planejando matá-lo por causa das suas afirmações messiânicas, e eles estavam conspirando, querendo matar Jesus. O que foi que Jesus fez? Versículo 15. Sabendo disso, quer dizer, Jesus sabendo que eles estavam querendo matá-lo, Jesus retirou-se daquele lugar. Sabe por quê? Porque ainda não tinha chegado a hora de Jesus morrer. Ele ainda teria que desenvolver o seu ministério, ele tinha que cumprir as etapas que o seu pai deixara para que ele cumprisse. E é por isso que ele sempre estava glorificando o Pai, dizendo: meu Pai mandou. Ele não buscava glória para si mesmo, porque ele estava ali para cumprir aquilo que o Pai havia determinado. E é por isso que ele, sabendo disso, ele retirou-se daquele lugar. Ele afasta-se exatamente para evitar aquele confronto que depois ele tem lá na sua morte, quando ele vai ao Calvário. Então, como não era a hora, Jesus tem uma hora precisa para tudo. Vindo a plenitude dos tempos, ele veio. Então ele tinha a hora já determinada pelo Pai de morrer, a hora de ressuscitar, assim como tem também a hora que ele virá. E nós já estamos vendo de forma clara que a sua vinda se aproxima, e está chegando a hora de partir. Não é isso? Depois a gente podia até cantar esse corinho: está chegando a hora de partir.
Não sei se os músicos aí cantar esse corinho, porque é isso que nós estamos vendo. Está chegando a hora, porque Jesus evitou o confronto com os judeus, saiu daquele lugar, foi para outra cidade, porque eles queriam matá-lo e ainda não era a hora. E Jesus continua. Vejam, muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes. Então todos é todos mesmo. Não só curou os judeus, mas certamente ali também tinham gentios, não é? Assim como ele curou a mulher cananeia, que era a filha da mulher cananeia, que era gentílica. Então ele curou a todos, porque quando ele saiu, muitos seguiram a ele em busca das bênçãos, porque enquanto muitos fariseus queriam matá-lo, outros queriam receber a bênção que ele tinha, iam em busca das bênçãos, dos bens, interessados, não é? Infelizmente muita gente hoje ainda segue Jesus assim, interessado nos bens que Jesus tem, ao invés de ter um interesse por Jesus. Então devemos amar em primeiro lugar Jesus do que os bens que Jesus tem para nos dar. É isso que ele espera de nós, porque ele já fez tudo por nós e espera que nós sejamos gratos a ele e assim possamos o amá-lo como nosso, não somente porque ele é provedor, mas porque ele é o nosso Senhor e Salvador amado. E vejam o versículo 16: advertindo-os que não dissesse quem era ele. Vejam, Jesus não estava em busca de celebridade. Jesus não queria que houvesse uma divulgação. Não precisava, ia chegar a hora. Quando ele disse: ido por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, agora vocês podem falar de mim. Porque era a hora que ele já estava ressurreto, era a hora que ele já ia implantar a sua igreja, então era a hora dele ser conhecido e proclamado. Mas ali não, porque ele estava vivendo os momentos do seu ministério, ele tinha que cumprir as etapas, então ele não queria que ninguém dissesse. Por isso que ele diz: não digam que fui eu. Ele não permitia que a fama dos seus milagres fosse um obstáculo à principal missão que ele veio fazer. Qual foi a missão que ele veio? Ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele veio buscar, e na verdade ele não queria que a fama dos seus milagres fosse uma barreira, um empecilho, um obstáculo ao cumprimento da sua missão número 1. Apesar de ele estar ali curando, ele não veio para curar fisicamente. Até porque, antes de Jesus chegar ao mundo, muitas pessoas foram curadas. Muitas pessoas foram curadas. Vemos no Antigo Testamento quantas curas, não é? Mas Jesus veio principalmente para curar espiritualmente. Porque nós estamos fadados a morrer, se não formos arrebatados, transformados. Então todos nós, porque é uma recompensa do pecado adâmico. Então a cura física não é o principal, é a cura espiritual que vai garantir uma vida eterna. A cura física limita a nossa vida, ainda que curados, mas a cura espiritual nos dá garantia de vida eterna. Então advertiu que não dissesse quem era ele. Então ele tinha esse cuidado. Na verdade ele minimiza o seu ministério de cura, não é, de cura física, e ele dá aqui uma amplitude. Ele quer que os discípulos compreendam que ele veio garantir a cura muito melhor, que é a cura espiritual. Jesus quer curar você fisicamente, mas especialmente ele quer curar espiritualmente, dar perdão de pecados, da certeza de vida eterna, da comunhão com você. Ele quer desfrutar dessa presença na sua vida. Então, versículo 17: isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Então essa forma de Jesus conduzir-se no seu ministério terreno, estava exatamente acontecendo tudo isto,
porque Isaías tinha predito. Já disse que Isaías é um profeta messiânico. Ele registra, não é? Na verdade, o que está registrado nos evangelhos, em relação aos profetas, a grande maioria se refere ao profeta Isaías. Aí, que foi que disse o profeta Isaías em Isaías 42, versículos 1 a 4, e que Mateus repete aqui no capítulo 12. Veja, Mateus 12, 18. Isaías falou: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Esse é um texto, o começo do texto de Isaías que Mateus repete. Eis o meu servo. Jesus, na verdade, ele não veio para ser servido, para que ele hoje fosse a esperança das nações. Na sua primeira vinda, quando ele nasceu em Belém da Judeia, na manjedoura, não encontrou espaço nas hospedagens, é que ele veio como um servo humilde, para cumprir aquilo que o Pai determinara. E ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, ele não considerou se apegar, que fosse importante se apegar à sua divindade, mas antes ele se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de homem, de servo. E como homem, ele se submeteu à morte, e morte de cruz, a morte mais vergonhosa que existia, uma extrema vergonha, era maldição conforme a lei, morrer numa cruz. Ele foi colocado entre os malditos, porque malditos éramos nós, e ele tomou o nosso lugar. Aleluia. Por isso que precisamos amar a Jesus, entregar a nossa vida, porque ele veio como um servo, e ele não se considerou que era Deus, mas como homem, contou o tempo, 30 anos, 33 anos, 12 anos, embora ele era eterno, mas ele se esvaziou da sua eternidade e contou o tempo. Ele vivia no trono, mas veio nascer numa manjedoura, caminhar pelas ruas poeirentas da Palestina. Este é o meu servo, meu filho, não é? Na verdade, Jesus é o servo, filho de Deus. Veio para servir, escolhido, eu o escolhi. Ele é ungido de Deus, conforme Salmo 2. Ele é o Messias escolhido de Deus, o seu Filho amado. Por isso que ele diz: o meu amado em quem tenho prazer. A melhor coisa que um discípulo e discípula de Jesus pode fazer é imitar Jesus. Assim como o Pai tinha prazer em Jesus, nós precisamos que Jesus tenha prazer em nós. Nós precisamos ser agradáveis a Ele. Vejam, no batismo de Jesus, o que o Pai disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. No monte da transfiguração, embora ele estivesse ali servindo como homem, despojado da sua glória, mas o Pai tinha prazer, porque ele estava cumprindo, ele estava executando um plano infalível de Deus para com o mundo. E Jesus era este servo que veio para cumprir. E diz o texto no versículo 19 agora, mas ainda o finalzinho do 18 diz: ele anunciará justiça às nações. Olha, Deus, o profeta Isaías, os evangelhos mostram exatamente que essa justiça de Deus, ele vai revelar. Uma hora perdoando os pecados, outra hora condenando as pessoas. E é por isso que Jesus disse: anuncie o meu evangelho, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então essa justiça de Deus, a justiça de Deus exige isso: condenação pelo pecado. O pecado condena, mas quem crer em Jesus,
que depositar a sua esperança. Você sabe que fé tem tudo a ver com esperança. Qual a definição de fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, se você depositar sua fé, sua esperança no Senhor, então você vai ser salvo. A justiça de Deus não vai condenar, mas esta justiça tanto condena como perdoa. Deus é justo. Você pense aí agora num juiz. Você gostaria de ser julgado por um juiz injusto? Então Deus não é esse juiz injusto. Ele vai pesar na balança. Aqueles que estão lavados no sangue de Jesus, que confiaram, que aceitaram, que receberam. É por isso que João capítulo 1, versículo 11 diz que ele veio para o que era seu. Ele veio para os judeus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Agora, os judeus rejeitaram, aceitaram, mataram, mas hoje, seja judeu, seja japonês, brasileiro, qualquer que seja a nação, ele salva, porque agora ele é o Salvador do mundo. Aleluia, ele é o Salvador do mundo. Por isso que estamos dizendo, ele é a esperança das nações. Então ele vai, exatamente como diz aqui, no final do versículo 18. Ele anunciará justiça às nações. Você sabe que nós como igreja hoje estamos anunciando essa justiça? Eu já citei aqui, Marcos capítulo 16. Na verdade é que tanto a justiça que iria ser proclamada pela igreja, constituída na sua maioria de gentios. A igreja é gentílica principalmente, porque o que é gentio? Gentio é todo aquele que não é judeu, as demais nações. Então, agora ele vai proclamar essa justiça a todas as nações, como diz lá em Romanos 1, primeiro do judeu e depois também do grego, de todas as nações do mundo. Então é por isso que o versículo 18 termina, ele anunciará justiça às nações. Então, através da igreja, nós, como o corpo de Cristo, individualmente e coletivamente, estamos anunciando a justiça de Deus às nações. Quem é a justiça de Deus? É Jesus. Jesus é esperança e é também justiça. O nome dele é Iavé Tzidkenu. Profeta Jeremias, ele é a justiça. E ai de nós se não fosse Jesus, a sua graça maravilhosa que ele derramou, justificando os nossos pecados, que seria de nós? Se não fosse essa justiça de Deus através de Jesus. Deus estava em Cristo lá na cruz. Era a justiça de Deus que estava exatamente possibilitando a morte de Jesus, para que através da sua morte e ressurreição, nós fôssemos justificados. Por isso que Paulo diz em Romanos 5, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, através de Jesus Cristo. Então ela anuncia justiça às nações. Versículo 19, não discutirá nem gritará. Eu tenho que pedir a Deus, né, que me ajude, que enquanto evangelizo, enquanto falo da justiça de Deus às pessoas, eu não seja agressiva, eu não entre em discussões desnecessárias, mas eu seja como Jesus. Ele nos ensina, olha, ele não discutirá nem gritará. Quer dizer, ele não demandará os seus direitos. Ele veio exatamente, como já falamos, humildemente. E continua, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Quer dizer, ele não quer autopromoção, não quebrará o caniço rachado, não apagará um pavio fumegante. Se tem um restinho ainda de azeite, se tem um restinho ainda de fé. Por isso que ele faz um chamamento em Mateus 11. Nós estamos lendo Mateus 12, mas lá em Mateus 11 ele faz um chamamento. Ele está chamando o pavio que fumega. Na verdade, os judeus estavam desviados. Era um pavio que fumegava. Era um
povo que tinha se distanciado do propósito de Deus. Deus levantou os judeus para serem luz para as nações, mas eles falharam, e aquele restinho remanescente, Jesus faz um chamamento, porque Ele não quer apagar o pavio que fumega. Quem sabe você está enfraquecido na sua fé, você está rachado, você é um vaso rachado, mas nessa tarde Jesus não quer terminar de quebrar você. Jesus não quer apagar o restinho de luz que ainda está aí em você, mas Jesus está dizendo: vinde a mim os cansados, os oprimidos, os pavios que ainda fumegam, eu vos aliviarei, eu vos aliviarei. Por quê? Ele diz: eu sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. Então ele chama no versículo 28, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Aí no 29 ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então ele veio com esse espírito de mansidão, de humildade. Quando Isaías fala no capítulo 53, Isaías vê ele tão calado, como diz aqui que ele não vai gritar. Isaías vê ele como um cordeiro mudo, que é levado ao matadouro pelos seus algozes. Como um cordeiro mudo não se queixou, para que ele seja hoje o rei das nações. Ele pagou um alto preço na cruz, ele foi ressuscitado. Assim também nós, se quisermos desfrutar da glória eterna de Deus, teremos que ser esse servo humilde também. Teremos que renunciar, teremos que nos despojar da nossa própria vontade, nos esvaziar do nosso egocentrismo. Isso é impossível para nós, mas Ele nos chama e Ele garante atender. Venham os cansados, eu os fortaleço. Venham os enfraquecidos, Ele pode chamar. Então Ele não quebrará o caniço, não, Ele não vai terminar de quebrar, mas Ele quer renovar, Ele quer enfim levar a vitória e a justiça, como diz aqui, até que leve a vitória à justiça. Essa justiça que já falei, para condenar e para perdoar. Aonde você quer estar? Você quer estar entre os condenados ou entre os perdoados, os humildes? Como ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. Então essa identidade cristã, essa semelhança com Ele, que nós temos que pedir, que clamar. Não é algo meramente humano, com méritos próprios que a gente vai conseguir. Não, mas em Cristo Ele possibilita essa vida de renúncia. Não é autossuficiência, mas é levar a cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E então ele diz: em seu nome as nações porão sua esperança. E agora, depois que ele venceu, ele veio, essa primeira vinda dele como um servo humilde. Mas veja o que diz Paulo escrevendo aos Filipenses: porque é que as nações vão colocar sua esperança em Jesus. Filipenses capítulo de número 2. Tendo sofrido tudo isso, ele então se apresenta agora como Cristo ressurreto. Veja o que diz Paulo, estamos encerrando, mostrando exatamente que Jesus é a esperança das nações. Ele veio servir, ele veio dar a sua vida. Filipenses 2:8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Tenha o Senhor misericórdia de nós, para que nós possamos crucificar essa natureza velha, pecaminosa,
que fica aqui clamando, mas que nós possamos ser dominados pelo governo de Cristo, e não seja o pecado que domine a nossa vida, mas que Cristo seja o Senhor. Aí Paulo diz: ele aniquilou-se, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora veja, versículo de 9, Filipenses 2. Pelo que também, veja o segundo capítulo da história. O primeiro capítulo é a primeira vinda, é quando ele vem como servo. Agora veja o segundo capítulo, versículo 9, Filipenses 2. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, porque Deus exalta os humildes. Aleluia. Por isso que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Por isso que é no nome dele que as nações esperam. Versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Se você não quer se dobrar agora, voluntariamente, vai chegar o dia em que obrigatoriamente você terá que se render, porque o poderio dele, a realeza dele, a messianidade, ele é ungido e agora estará como juiz, e diz que todo joelho se dobrará diante dele. Os que estão nos céus, sejam anjos, sejam os que foram arrebatados, os que estão na terra e até os que estão debaixo da terra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então as nações põem neste nome a sua esperança. Eu agradeço muito a Deus, porque Ele nos iluminou o entendimento, para que nós pudéssemos compreender a grandeza desse Deus. O significado do nome dele é Jesus, e Jesus significa Salvador. Os que o rejeitam não receberão, como diz em João capítulo 12. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Cristo na cruz desfez a inimizade. Agora não existe mais judeu, grego, bárbaro, japonês, asiático, europeu, americano. Não, agora as nações todas estão representadas na igreja. A igreja é o corpo de Cristo, ela é multicultural, ela é multiética, ela é internacional, ela é universal, ela faz todos os povos de tribos, línguas, nações, judeus, gregos, enfim, todos, porque na cruz, de todos esses povos, dos dois povos, judeus e os outros, ele fez um único povo, a igreja. Efésios capítulo 2. E a igreja é esse instrumento de Deus para anunciar essa esperança às nações, que os povos possam compreender, que as gentes entendam que ainda há lugar. A graça maravilhosa está derramada, e é hora de vir atender o chamado que ele está dizendo: vinde a mim. Mas naquele dia, como vê o Evangelho de Mateus 24 e 25, você vai ver, ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vinde benditos de meu Pai. Então vai chegar a hora que a justiça vai ser estabelecida. Apartai-vos de mim, condenação, porque ele reinará com justiça. Vinde a mim. Então agora aqueles que se humilharam e que foram semelhantes a ele, então agora todos unidos na eternidade desfrutaremos, em primeiro lugar, naquele grande banquete que o apóstolo João viu escrevendo no Apocalipse.
a chamada bodas do Cordeiro, quando nós estaremos todas as pessoas que quiserem atender o chamado de Jesus, elas certamente estarão com Cristo, como ele disse: muitos que estão longe virão do Oriente, virão do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então estaremos assentados com o Senhor. É a fé, é a esperança. Eu já disse que a definição de fé tem tudo a ver com esperança. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam. Crês tu isto? Se não crês ainda, é hora de acreditar e depositar a sua fé em Jesus, o Salvador do mundo.